triste, estou chateado, estou magoado, Senhor. Eu estou irado hoje. E não adianta a gente arrumar palavrinha bonita sem estar vendo o nosso coração. Deus trabalha na simplicidade. Bastante também ser simples, né? E humilde para falar com o Senhor. E como a gente lemos aqui no capítulo 1, vai falar do rei Assuero. Quero rapidamente falar sobre esse texto. O rei Assuero sentou-se no trono da Pérsia, o qual tinha sido do seu pai, o rei anterior, Dário I. Este rei Dário havia perdido uma batalha para os gregos. Uma vergonha, uma batalha assim vergonhosa que ele perdeu em derrota. E o rei Assuero queria uma revanche, vamos botar dessa forma, para honrar ou vingar o reinado a qual ele tinha reinado com seu pai, tinha visto essa perda. E quando ele está sentado no trono já reinando, ele ainda com o coração ainda pensando naquela vergonha ao qual o pai tinha sofrido, com essa vingança no coração, ele começa a arquitetar planos de mostrar para os príncipes, para os governadores, para os reis, que o reino dele estava forte ainda, que não havia acontecido nada, foi só uma batalha perdida, mas que a guerra ainda ele poderia vencer outra guerra. E ele coloca esse plano para funcionar. E ele chama seus conselheiros ali, e a Bíblia vai nos dizer essa história, que ele manda os convites, tanto para o grande para os pequenos. Acredito nos meus pensamentos, tanto para os ricos, milionários, quanto, né, para aqueles que tinham um pouquinho ainda de dinheiro, né, para alguns pobres de média, né, vamos botar assim. E ele manda chamar todos por esse banquete. Banquete esse que ele queria mostrar o seu poder. Queria mostrar ainda que ele estava por cima ainda do governo, que nada tinha abalado. Ele queria mostrar a riqueza qual ele tinha herdado do pai dele e herdado nas conquistas dele. Ele queria mostrar que ele podia ainda conquistar muitos reinos por aí afora. E ele faz esse banquete. E nesse banquete ele ainda tinha como rainha Vasti. E esse meio desse banquete foi um banquete que ele preparou de 180 dias. E ele faz esse banquete. E teve muita comida, muita bebida, muita distração, mas somente para os homens. E nesse meio tempo a rainha Vasti também prepara um banquete para as mulheres do rei. Para elas, já que os homens estão para lá, vamos fazer a nossa festa para cá? Vamos fazer para cá. E depois de ali no meio de 180 dias, chegou certo tempo ali, certos dias ali, no período do sétimo dia, mais ou menos ali, dos 180 dias, ele já muito alegre, a Bíblia diz que ele já estava muito alegre, dado ao vinho. Ele ali tem uma mentalidade de querer mostrar, além do que ele já tinha mostrado, do seu poderio, das suas riquezas, ele queria mostrar a sua rainha também como algo, como um troféu, vamos botar dessa forma. E ele pede o seu vulgo para chamar, vai chamar a rainha Vasti, manda ela colocar a coroa e vir até mim, que eu quero mostrar a beleza dela, a formosura dela, a qual também conquistei. Ele colocou a rainha Vasti como se fosse um objeto a qual ele tinha conquistado nas batalhas dele. E mandam chamar. E a rainha Vasti, ela escuta o mandato do rei, o convite do rei, e ela nega. E vão até o rei e falam, olha, ela não quis vir. E ele manda chamar, vai mandar chamar. Ou seja, é um pedido do rei, não é nem um pedido, é uma ordem do rei. E tem alguns historiadores que vai falar que ele queria que ela fosse apenas vestida com roupa bem íntima. Outros vão falar que queriam que ela fosse somente vestida com uma coroa. Isso aqui não descreve. Só descreve que mandam chamar ela, usando a coroa. E ela não atende. E aí eu já começo a ver o silêncio de Deus, mas a mão dele já começando a agir para guardar o povo ali do judeu. Porque na palavra aqui no livro de Esther, você não vai ver nenhum sacerdote sendo usado, você não vai ver nenhum profeta sendo usado para Deus, para ir lá para falar alguma coisa. Não, você não vai ver isso. Mas conforme vai acontecendo as coisas, a gente vai vendo o cuidado de Deus quando Ele ainda está em silêncio. Porque é assim que Deus faz comigo e com você, quando Ele fica em silêncio, a gente se desespera, porque a gente está acostumado a escutar alguém, olha, é isso que eu digo, o Senhor mandou te dizer, o Senhor mandou a mostrar, mas quando a gente não escuta
acontece. Estou tentando correr rápido para a gente poder entrar. O Papai do Céu falou comigo e eu quero passar para vocês. E ele pega, manda deportar ela, manda ela embora. Outra província, manda ela embora. Passando-se algum tempo depois, a gente vai estudando e vai vendo que chega o tempo de 480 anos por aí assim, chega o tempo dessa vingança a qual a gente tinha falado no começo, dele se vingar a derrota que o pai fez. Ele vai para essa guerra. E também, mais uma vez, a vergonha chega à casa dele, ou seja, ele vem derrotado de lá. Ele vem derrotado de lá e ele chega no reinado dele, no reino dele, e ele começa a pensar em Vasti. A Bíblia diz isso, que ele começa a pensar em Vasti. Ou seja, agora não tem mais algo na mente, agora ele começa a tentar pensar com o próprio pensamento, né? Poxa, que não precisaria talvez de tanto fazer aquilo, não precisaria ele agir dessa forma. Mas a gente vai vendo na história que tudo que ele queria, ele pedia conselho. Errado não, mas eu acho que um rei tem que ter pensamento próprio. Vamos ter uma decisão quando está muito, aflito, alguma coisa. Mas um rei tinha que ter inteligência, tinha que ser sábio. Mas a todo tempo ele não faz nada que ele quer, ele sempre pergunta alguém para fazer. Cheio de dúvida, sem fé nenhuma, sem certeza nenhuma. Tudo ele quer perguntar a alguém, e aquilo que os outros fazem é o que ele vai lá e faz. E isso aconteceu. E os eunucos, o conselheiro dele, vai chamar ele e fala: olha, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar uma porção de moças para o Senhor. E foram selecionadas 400 moças. Sendo que estranho, assim, né? A gente foi entender, a rainha Vasti, ela era de família nobre. Ou seja, ela tinha uma posição, talvez uma educação, uma fineza. Então tinha que ser dessa forma. Para igualar a posição do rei, tinha que ser dessa forma. Sendo que aí começa a se mudar os planos. Talvez eles achando que estavam agindo por si mesmos. E eu acredito que já era Papai do Céu movendo em silêncio sobre essa história. Porque eles pegam e falam assim: olha, vamos escolher moças, mas que seja somente bela e formosa. Mas de toda a província, pode ser qualquer uma. Tem que ser bela, formosa e virgem. Ué, mas cadê agora a família que tinha que ter de menor? Não precisava mais. Tudo que eles queriam era acalmar o rei. E quando eles mandam, ele pede, fala para o rei assinar um decreto para ir para as províncias e poder ali selecionar as moças. Muitos dizem que foi um concurso. Não foi um concurso. Não foi um concurso. Eles não bateram na porta e perguntaram: moças, vocês querem participar? Vai lá pro rei, fica lá como rainha. Vocês querem? Não. Foi um decreto, foi uma ordem. Tem que vir. Todas as moças bonitas dessa idade, virgem, tem que ir pro rei. Tem que ir lá, servir ao rei. O rei que vai escolher. E acredito que entre aquelas 400 moças deveria ter moças ali já com um casamento marcado, já amando algum rapaz, já com a família, já com promessas para casar com outras pessoas. E agora aquelas moças é obrigada a sair de dentro da sua casa, é obrigada a deixar o noivo, é obrigada a não mais sonhar mais como que elas queriam sonhar. Não tem mais. É arrancada da sua família. Porque não foi perguntado, não foi pedido permissão, não, foi um decreto do rei. O rei mandou escolher as moças mais belas, mais formosas e virgem, para a satisfação dele, para ele escolher qual que poderia ser a rainha. E ali é formado ali as 400 moças. E é levado ali para a casa das mulheres, que é no reino ali. E entre essas 400 moças, a Esté estava no meio. Só que Esté foi para ali aconselhada pelo seu primo Mardoqueu, que ela não poderia dizer a linhagem dela, nem o verdadeiro nome dela. Não diz o porquê, mas acredito eu que talvez ele com medo, de descobrir que você é judia, pode dar problema. Melhor deixar quietinho, não fala nada. Você não vai chamar Radassa, você vai chamar Esté. Esté já era o nome propício da peça. Radassa já era nome de judeus, judia. Então vamos trocar, vai chamar Esté. Chega lá, se apresenta, fica quietinho.
mas ela era agraciada. Aonde Esther falava, onde Esther passava, Esther ela chamava a atenção, não totalmente da beleza, mas as pessoas e a graça em Esther. Eu já creio, já vou falar de mim mesmo, que já era a presença do Senhor sobre a vida de Esther e o plano de Deus mais na frente. Plano esse a qual Esther não sabia até então. É para ir lá, então vamos embora, é mandado do rei, tem que obedecer, vamos embora. Mas já era papai do céu já preparando um outro cenário para o povo de Deus. E quando Esther é escolhida ali, e ela apresenta graça sobre os olhares do eunuco ali, o eunuco já começa a selecionar Esther, já Esther tem um tratamento mais diferente das outras. A história vai dizer que cada moça ali tinha que passar um tratamento de 1 ano. 6 meses de óleo e mais 6 meses de outras especiarias. E acredito que elas eram educadas a como ser rainha, a como se ir na presença do rei, como deveria falar, até porque elas eram de famílias humildes, era qualquer uma que poderia ser. Então tinha que passar por esse tratamento, não só de beleza de pele, do rosto, mas tinha que ter uma preparação, uma postura para chegar à altura que o rei escolheu. E aquilo ali foi passado, e chegamos ali 1 ano se completou-se. E foi começando a ser selecionadas as meninas. E cada noite, cada dia entrava uma para ficar com o rei. E no dia seguinte saía. Se o rei mandasse chamar aquela moça, ela voltaria à presença do rei. Mas se não fosse chamada, elas iam para uma outra casa de mulheres que era no reino. Eram 2 casas, uma que ficava só as virgens e a outra casa, a qual depois, quando o rei mandava ela embora, elas iam para outra casa. E a gente estudando, a gente vai ver que essas moças, quando passam pelo rei e o rei não manda mais chamar, essas moças, elas viviam ali. Ou se as moças tivessem um outro relacionamento anterior, tivessem prometida, né, para alguma outra família, aquelas moças poderiam ir, voltavam para casa, poderiam voltar para casa, porque o rei não iria mais querer ficar com elas, elas poderiam voltar para casa. Mas como que volta agora para casa? Se era importante a pureza, era importante a menina, a jovem ter isso a oferecer, como que volta agora para casa? Será que a família do rapaz iria aceitar? O rapaz iria aceitar? Então seria melhor então ficar no harém, servindo ao rei. E a Bíblia vai dizer que quando chega o tempo do rei escolher a Esther, ela não pede nada. Aconselhada pelo eunuco, ela vai, se veste, se perfuma, como todas as outras. Mas ela chega ali, poderia, as meninas que fossem a presença do rei, poderia pedir algo. E a Esther não pede nada. Mas algo diferente aconteceu quando a Esther entra na presença do rei. A Bíblia vai dizer que ele olha e ele a deseja e ele a ama mais do que as outras mulheres, mais do que as outras virgens, porque Esther tinha presença, tinha graça. E a gente começa a entender a história. E eu começo a ver coisa tão linda. Quando Deus ele cuida de você é diferente. Quando você tem a presença do Senhor é diferente. Já percebeu que quando às vezes a gente marca uma consulta no médico e você fala, Jesus, não deu, Senhor, vou chegar atrasado. Senhor, mas eu preciso hoje, só tenho hoje. Porque eu não posso ir amanhã, eu trabalho, eu tenho estudo, eu só preciso hoje. E você vai ligada com o Senhor, Senhor, tomara que o médico esteja lá indo. Senhor, tomara que alguém me atenda. E você vai ali com fé. E quando chega lá, tem sempre uma pessoa abençoada para te atender. Olha, você chegou tarde, mas vem cá, vou dar um jeitinho para você. Olha, entra aqui, fica aqui por detrás. Sempre tem alguém usado por Deus para poder te ajudar. Mas é porque é da sua beleza, é porque você falou bonito, porque a presença de Deus estava ali e foi abrindo portas para você. Mas a gente tem que ter alguma coisa para oferecer ao Senhor. Eu costumo falar, não é barganha, mas toda vez que você se entrega para o altar não te deve nada, não fica te devendo. Toda vez que você se coloca na presença do Senhor, os céus olham e falam, não, eu vou dar porque ela está merecendo, vou dar porque ela está me buscando, estão me fazendo por onde eu atender. Glória a Deus, aleluia. Isaías vai falar isso, que a mão do Senhor não está escolhida para que não venha salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Então toda vez que a gente se coloca na presença do
Senhor, o céu se abre e algo acontece sobre a minha e a sua vida. A Bíblia vai dizer que o rei Assuero, ele olha Esther e se apaixona, ama. E logo após ele pega a coroa e coloca na cabeça dela e a faz rainha. E se a gente começar a entender e a estudar, a gente vai ver que passou-se um tempo depois, não foi logo assim que ela casou e logo após Amã começou a perseguição. Não, levou-se um tempo para isso acontecer. Levou mais ou menos uns 7 anos por aí assim para isso acontecer. Nesse período de tempo de que ele casou com a rainha Esther, nesse período o rei Assuero, ele pega, chama Amã e coloca Amã numa posição mais alta que os príncipes que estavam ali. Os príncipes que serviam ao rei. Rei Assuero pega e coloca Amã numa posição muito mais alta, porque ele era homem de guerra, homem confiável. Também dava conselho ao rei. O Amã, ele tinha linhagem real, então ele pega e coloca, dá uma posição a Amã, como se fosse assim: olha, eu sou o rei, mas abaixo de mim você pode mandar e desmandar, e é isso mesmo. Tanto assim, porque o rei assina um decreto e manda espalhar para toda a província. E por onde Amã passasse, teria que ser respeitado, teria que ser honrado, teria que fazer reverência, teria que ajoelhar Amã. Aí começa a perseguição. Porque onde ele passava, todo mundo fazia reverência. Por onde ele passava. Mas tinha um que ficava à porta do rei, do palácio do rei, a qual Amã passava e ele não se curvava. Porque somente adorarás o Senhor teu Deus e mais ninguém. Dará honra somente ao Senhor teu Deus e mais ninguém. Ele conhecia a palavra, ele conhecia o Deus que ele servia. Era Mardoqueu, o primo da Esther. Que desde então, quando a Esther foi para o rei, ficar com o rei, ele todo dia ele passava aqui no trabalho e ficava à porta para poder ter notícia de como que Esther estava, se estava tudo bem. E toda vez que Amã passava, ele não reverenciava. Mas Amã não tinha percebido isso. Alguém olhou e perguntou a Mardoqueu: por que você não reverencia Amã se foi ordem do rei? E todo dia, quando ele passava, ele não fazia isso. E alguém começou a se incomodar. Já percebeu isso? Que quando você quer adorar o Senhor em silêncio, tem alguém que se incomoda. Eu não vejo a irmã chorar. Mas por que eu tenho que chorar para você ver? Eu choro no meu quarto com o Senhor. Quando o irmão chega, ele não dá mais aquele glória a Deus alto. Mas por que eu tenho que dar glória a Deus para você ouvir? Eu adoro o Senhor em silêncio. Quando eu quero, eu grito. Quando eu quero, eu sapateio. Mas quando eu quero, é aqui, ó, no silêncio que eu quero adorar o Senhor. Mas tem pessoa que se incomoda a ponto de caducar uma outra, caducar um outro e fazer o cochicho, fazer o fofoca. E foi assim que aconteceu. Fizeram fofoca. Olha, tem um homem que toda vez que o senhor passa, ele não te reverencia. E não é ordem do rei fazer isso? E quem não fizer, morre. E ele começa: então quem é esse? Quem é esse? Não é que todo mundo faz isso, mas quem é esse? Quando você tem a presença do Senhor, você incomoda muita gente. Glória a Deus, aleluia. Mas sabe por que incomoda? Porque somos luz. Pode estar tudo escuro. Se você pegar uma vela, um fósforo, acender, há uma diferença imensa. E o que Mardoqueu estava fazendo não era para implicar, não. É porque ele sabia que adorar somente o Senhor, reverenciar somente o Senhor, aquele homem não merecia honra, não merecia respeito. Ele não afrontava, mas também não reverenciava. Estou aqui quietinho no campo, passa para lá, me deixa quietinho aqui. E chegou ao ouvido de Amã, que aquele homem não fazia isso. Ele começou a procurar quem era aquele homem. A Bíblia vai dizer que ele chega em casa e fala com a mulher: olha, tem um homem aí que já me falaram, toda vez que eu passo ele não me reverencia de jeito nenhum. E foi ordem do rei. E a mulher dele fala: mas todo mundo não faz isso, por que se preocupar com um homem só, gente? Larga o homem quieto. Não, tem que saber por que ele não faz. É ordem do rei, eu sou um príncipe. Eu também mando. E quando ele foi descobrir, Mardoqueu, judeu, a ira dele se levantou cada vez mais.
Já tinha um ódio mortal deles. E Amã tinha linhagem amalequita. E quando ele soube, é judeu, tudo que eu queria. Tudo que eu queria. Agora eu vou me vingar desse povo. Agora eu vou me vingar deles. E Amã começa a arquitetar um plano para poder matar Mardoqueu. Nesse meio tempo aí, a gente vai ver que Esther continua reinando. Esther é a rainha. Então, como toda rainha, ela tem seus cuidados. Ela tem seus deveres. Ela tem seus mimos, suas paparicação. Ela era a rainha. Não tinha o que se preocupar. Até então, ela não tinha acordado. Ela não sabia do propósito dela dentro daquela casa. Ela estava curtindo o reinado. Rainha. Calmamente. Olhos, mirra, perfume, servas servindo a ela. Ela era a rainha. Estava errado? Não. Ela estava vivenciando o que foi escolhido para a vida dela. Glória a Jesus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que nesse meio tempo aí, o Amã, ele pega e vai falar com o rei. Ele esquematiza uma maldade, uma mentira ardilosa, falando para o rei que tinha um povo que não cumpria com as regras, com as normas, que não obedecia. E que se ele podia pegar e colocar a mão naquele povo. E ele ali, ele ainda fala para o rei ainda, olha, vamos oferecer 10.000 pesos de prata para eles, para poder acabar com esse povo que é desobediente. Mas em nenhum momento ele falou assim, ó, são judeus. Porque se fala, acredito eu, que o rei diz, ó, deixa quietinho. Os judeus têm trabalhado, têm aumentado nossas fortunas, porque os judeus estavam ali presos ali. O judeu estava cativo ali, mas o judeu trabalhava. Eles tinham o dinheiro, ele trabalhava. Ou seja, ele enriquecia o povo. Enriquecia ali o rei. E naquele tempo ali, o rei Assuero não tinha proibido ninguém de adorar a Deus. Não. Ó, cada um adora a seu Deus. Desde que, olha, não traga para mim aborrecimento, fica quietinho. Cada um pode adorar o Deus que quiser. Desde que continue me dando lucro, tudo bem. Não tinha feito essa proibição. Mas Amã, a raiva dele, ele queria era acabar com o povo de Deus. Queria matar. Porque o povo já estava escravizado. O que mais que ele queria? Acabar com a vida dele. Totalmente possuído pela raiva, totalmente possuído pelo Satanás. Porque o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não só te pressiona só no vício. Ele só não pressiona você, não te faz como escravo. Ele te faz de escravo e daqui a pouco ele começa a tocar na tua vida para poder tirar a tua vida e você perder a sua salvação. É assim que ele faz. E aquele homem todo cheio de raiva, ele arquiteta esse plano. Plano esse que ele vai até o rei e pede o rei. E o rei, sem vigilância nenhuma, tudo ele iria com os outros, tudo ele escutava o pensamento dos outros, ele pega o decreto, ele assina e vai, pronto, pode perseguir o povo, pode matar o povo e acabou. E quando isso acontece, chega ao ouvido de Mardoqueu que o povo foi vendido. Que o povo estaria sendo caçado agora. E quando isso acontece, a Bíblia diz que Mardoqueu ali se rasga, coloca uma
que Mardoqueu manda chamar novamente, manda recado. Pelo seu fala com Esther, eu preciso falar com ela. E novamente ela vai e atende. Tá, o que é? E ele manda o recado. Olha, tá sabendo? Nosso povo está sendo perseguido. A gente vai morrer. A mão mandou matar, a gente vai todo mundo morrer. E a resposta dela é tipo, né? O que eu posso fazer? Eu sou a rainha. Tem mais de 30 dias que o rei não me chama, não posso fazer nada. Como assim não pode fazer nada se ela é rainha? Aí ela fala, poxa, a outra, o rei mandou chamar, ela não foi, morreu. Ninguém pode entrar na presença do rei sem ser mandado chamar. Eu não posso fazer nada. E ele manda de novo um recado para ela. Olha, pensas tu que você está aí, que você não vai passar por isso? Aqui fora pode ter alguém que venha nos livros, fale com a gente. Mas você está aí dentro. Ou seja, a gente está solta aqui fora. Você está diretamente dormindo com o inimigo. Você está diretamente sentando e comendo na mesa do inimigo. O rei vai mandar te matar. Pensa você que você vai se livrar desse decreto? Esqueceu que você é judia? Esqueceu que você tem um chamado? Esqueceu da onde que papai te tirou? Esqueceu o porquê que papai colocou você nessa posição? Pensa você que se o inimigo se levantar contra o seu filho não vai atingir você? Pensa você que se o inimigo se levantar contra a vida do seu esposo você não vai ficar atingida? Pensa você que se o inimigo levantar contra a vida da sua filha, da sua esposa, você não vai ficar abalado? Pensa você que ele vai vir e vai escolher, só vou atacar só um da família. Não, ele é destruidor. Quando ele vem como um vento. Quando ele vem como um furacão. Ele vem tomando tudo sem pena, sem dó, sem piedade. E o rei e a mãe estava destinado a fazer isso. E Mardoqueu manda avisar, pensa você. Aí ele vai e coloca na mente dela. Quem sabe se não foi para esse tempo que Deus te colocou aí dentro. Ou seja, acorda, vai orar, você está vendo o nosso povo. Quem sabe se não foi por isso que Deus te colocou, Deus te tem um chamado na tua vida. Quem sabe se não é por esse tempo que Papai do Céu permitiu que esse vento soprasse na tua casa. Quem sabe se não é por esse tempo que Papai do Céu tem te sacudido e falado, ele acorda, toma posição de rainha, toma posição severa de rei, que não é dessa forma. Quando ela escuta isso, aí eu acho que ela acorda, realmente, eu estou como rainha da Pérsia, mas eu sou judia. Se o rei descobrir, meu Deus, o que vai ser? Aí ela acorda. E quando ela acorda, sabe o que eu lembro? Do Salmo 121. Eu estava tão feliz aqui que cada louvor que eu fui ouvindo, a gente escolhe a palavra, a hora, e Deus confirma, e a gente já fica assim, quando chegar no culto, Senhor, confirma para mim. Senhor, fala comigo, a gente fica assim, né? Senhor, usa bem. E eu escutei aqui os louvores a qual eu ouvi a semana inteira. E eu escutei aqui através dos louvores os salmos que eu tinha marcado aqui, confirmação. Escutei os louvores falando Salmo 91, eu marquei aqui. Escutei louvores falando Salmo 46, e eu marquei aqui. Escutei algumas coisas falando sobre também Salmo 121, e eu tinha marcado aqui. E eu comecei a dizer, Senhor, muito obrigada, Tu és o Deus que se vive. E eu olho esse Salmo 121, que ela acorda. Como que ela acorda? Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ela acorda, ela se desperta. Ela se coloca na posição de quê? De serva do Senhor. De totalmente precisada, carente do Senhor. Não mais como rainha. Agora acho que ela lembrou a posição dela. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu tenho uma linhagem. Eu sou judia. E agora o que eu vou fazer? Eu conheço os ensinamentos. Essa batalha não é na palavra, não é no braço, é no jejum e oração. Ei, vai lá, primo. Manda falar com meu primo. Coloca lá o judeu. Todo o povo em jejum por 3 dias. Ninguém come, ninguém bebe. Por 3 dias. E eu aqui vou fazer com as minhas moças. Vou entrar no jejum também, num propósito. A palavra do Senhor para mim e para você hoje. Ei, toma posição. Se posiciona. Tem coisa que não vai se resolver com você colocando o som alto de louvor. Não. É na oração. É você andando na tua casa e depende. Ei, aqui quem habita é a presença do Senhor.
Tem coisas que não é no louvor, não é no grito. É no clamor. Tem certa oração que você entra e conversa com Deus. Eu costumo falar que eu tenho, cada problema eu chamo Deus. Senhor, eu estou na guerra. Entra na minha frente, general de batalha. Aí quando eu estou com dúvida, vem cá, conselheiro, Espírito Santo de Deus. Às vezes eu estou meio animada, eu estou meio, papai, eu queria tanto um colo hoje. Papai vem me dar um colo. Estou tão carente hoje, papai dá um colo. Então o que você está precisando de Deus hoje? Qual tipo de Deus que você está precisando hoje? Você está na guerra, então é o general de batalha. Está com dúvida, então é o conselheiro. Está doente, é o médico dos médicos. Está com problema, é o advogado. Quer dar um fim nisso aí, chama o juiz que ele bate o martelo e acabou. Mas é necessário um posicionamento. Não adianta ficar prostrado. Não. A palavra diz, esforça-te e tenha bom ânimo. Aí eu ajudo. Não adianta. Filho do homem, põe-te de pé, que falarei contigo. Deus está vendo que você está cansado. Deus está vendo que o desânimo bateu, é normal, acontece com todo mundo. Esfriamento talvez bate, você se aborreceu, você não quer mais saber de nada. Isso acontece, somos seres humanos. Só que nesse meio tempo a gente precisa, Senhor, não consigo levantar. Seja sincero com o Senhor. Senhor, estou tão desanimado. Não, Senhor, eu peguei aqui, errei aqui, caí aqui. Não quero ficar dessa maneira. Me ajuda. Dessa situação não quero mais ficar. Posicionamento. Mais à frente um pouquinho a gente vai ver que nesse meio tempo que Esther entra no jejum, começa a fazer a vontade do Senhor. Mas por outro lado o inimigo também está trabalhando. Amã está arquitetando matar Mardoqueu. E ele pega, ele constrói uma forca no quintal da casa dele. E quando isso acontece, ele aqui, ele pensa, vou fazer a forca para matar esse homem. Só que eu tenho que ir lá falar com o rei. Vou arrumar uma ideia aí, uma mentira aí para poder matar ele, que ele não está me respeitando. Não precisa nem arrumar muito, só falar que ele não está me honrando, é ordem do rei. Então eu vou lá cedinho. Só que, papai do céu, como eu falei no Mateus dos Salmos aqui, ele é o guarda fiel que não dorme. Eis que não dormirá o guarda de Israel. Papai do céu não dormiu. Nunca dorme. Mas também ele não dorme quando ele quer falar com você, você também não dorme. A Bíblia diz que nesse dia, é bem claro, fala assim, né? Nessa noite o rei Assuero não dormiu. Quando fala nessa noite, senão que outras noites ele costuma dormir. Nessa noite o rei Assuero não dormiu. Ele tinha tanta distração, ele podia chamar, vamos chamar Esther para ficar comigo. O amor da vida dele, chama Esther. Não, eu não quero Esther não. Chama lá uma das meninas lá do harém, chama lá as moças lá. Ele poderia fazer qualquer uma coisa. Mas o Espírito Santo de Deus foi lá na mentezinha dele e colocou, tá lá, moço, servo dele, ponha lá o livro das crônicas, o livro dos feitos, lê pra mim, interte, eu tô sem sono. Era o papai do céu trabalhando. E o menino começa a ler. E daqui a pouco ele lê, olha, tal dia, assim, aconteceu um feito. Qual feito? Lembra? Um judeu, Mardoqueu, o qual estava ali, ó, na porta do palácio e ouviu que estavam tramando contra a sua vida, lembra? E o senhor foi lá, verificou
não permitiu ele dormir. O rei ainda está acordado. Mas quem acordou cedinho também? Amã. Amã acordou cedinho. Vou lá falar com o rei. Vou ser o primeiro a bater na porta e pedir para me falar com o rei. Porque não podia. Se alguém chegasse para falar com o rei, antes do rei chamar, a palavra estava com a pessoa. Chegasse lá, ó, avisa o rei que tem alguém aqui que quer falar. O rei manda chamar. E o rei deixava falar. Mas se fosse o rei que falasse, olha, manda entrar a irmã, esqueci seu nome. Manda entrar a irmã, para eu poder falar com ela, ela teria que entrar calada, em silêncio, para atender o rei. E Papai do Céu é lindo. A mãe acorda de madrugada e vai para o pátio, esperando quando eu ver o servo do rei. Eu vou mandar para ele, avisa que eu estou aqui, eu preciso falar algo importante com ele. E o rei vai me entender, sou eu, sou a mãe, ele vai me entender. Mas como ele está lá andando por lá e para cá no pátio, andando por lá e para cá, programando, maquinando a maldade. Papai do Céu, tá, eu estou te vendo, você dormiu, eu não dormi. E já preparei algo para você. A sua hora já chegou. Não vou deixar você passar vergonha, só um pouquinho. O rei olha pela janela e vê Amã no pátio. E faz o quê? Antes de Amã ver, o rei manda, vai lá, Jó. Vai chamar Amã, fala que eu quero falar com ele. Ou seja, perdeu a vez, ele não pode chegar falando o que ele queria. Ele teve que entrar na presença do rei calado, sem poder falar nada. E o rei chega e fala com ele. Te perguntar algo. Quero honrar alguém. O que você acha? E ele olha, sou eu. As coisas boas sempre é para mim. O rei está sempre me honrando. Sou eu. Quem o rei deseja honrar? O que você acha que eu devo fazer com o homem que eu quero honrar, que o rei quer honrar? E ele olha em si. A Bíblia diz isso, que ele pensa, sou eu que ele quer honrar. Peraí. E ele pegou, fez o quê? Quando eu li essa palavra, eu lembrei de falei, Satanás purinho. Ele olha e fala assim, pega sua veste reais que tu usa. Não é aquela que tu não quer mais. Não, pega a que tu usa. Tu costuma usar. Deve ser aquela que você mais usa para as festas. Pega a que tu usa. Coloca nesse homem. Pega a sua coroa. Coloca nesse homem. Pega o seu cavalo que tu usa. Dá para ele montar. Pega um príncipe mais alto. Coloca puxando o cavalo. Dá para humilhar o príncipe ainda, né? Para puxar o cavalo e gritando. Assim se faz o homem ao qual o rei deseja honrar. Faz isso pela rua fora, gritando. Irmã, isso, faz isso. Ele pensando, né? Sou eu? É agora a minha vez. Pelo menos por um dia eu vou ser o rei. Quem pensou dessa forma? Satanás. Subirei e colocarei meu trono acima dos céus. E serei maior que eles. Não foi semelhante, não. Ele queria ser maior. Semelhante, eu olho para você, você é semelhante a mim. Vai que uma vez a gente se encontra na rua, estamos com a mesma roupa, é igualzinha. Não, mas queria ser acima, Satanás. E quando Amã se coloca dessa forma, ele queria pelo menos por um dia, eu vou ser o rei. Eu já tenho o poder mesmo, estou com a veste real, a coroa na cabeça, no cavalo do rei, e o príncipe gritando, sou o rei. E quando ele termina de falar isso, coisa linda, o rei olha, isso, faz isso tudo, sem faltar nada, como o judeu Mardoqueu. Chegou a vez do Senhor honrar. E ele não pode falar nada, porque a vez era somente do rei falar. E ele pega, tem que fazer isso, é a ordem do rei. E aí a Bíblia vai dizer que ele pega e faz isso tudo com o rei, com Mardoqueu. E o rei fala assim, ó, e o príncipe maior que você falou, pega o príncipe maior para fazer isso. Você é o príncipe maior. Vai lá, faz isso, puxa o cavalo. Puxa o burrinho. Vai puxando e vai gritando. E assim deseja o rei ao homem que quer honrar. E assim se fez. Só que, irmão, interessante é que quando isso acontece, que ele chama Mardoqueu para se arrumar, Mardoqueu ainda está vestido de saco.
os olhos dele. Porque os olhos deles estavam afisados em uma coisa, no reino. Ele estava ligado, ele estava em jejum e em oração. Tudo bem, eu posso até aceitar isso que o rei está me oferecendo, mas não é isso que eu preciso, não é isso que eu quero. O meu socorro não é isso. Isso não vai me adiantar de nada. Quando eu descer do cavalo, o meu povo vai morrer, eu vou morrer. O que vai me adiantar? Ele não se contaminou com essas coisas. Ele não deixou subir a cabeça dele, o orgulho dele. Não. Ele permaneceu na posição dele. Permaneça na posição que você foi chamado. Não deixa nada te contaminar. Não deixa nada visar seus olhos. Não deixa nada. Mas permaneça na posição a qual o Papai do Céu lhe chamou e te chamou. A Bíblia vai dizer que isso acontece. Ele vai e faz isso. Puxa e vai gritando. Quando ele termina ali, acredito eu que Amã troca suas roupas e coloca de novo a roupa de saco, porque ali eles estavam em luto já, clamando. Isso não queria dizer nada, que a morte não estava prevista, o rei não tirou o decreto. Então, ou seja, ainda estava valendo a perseguição deles, a morte deles. Então eles continuavam ali com o propósito de oração. E quando ele vai para casa, a mulher dele conta isso para a mulher dele. E ele fala: começou a cair sua derrota desde quando você foi lá ver quem era o homem que não queria honrar você. Por que não deixou esse homem para lá? Está vendo que ele é judeu? Se ele é judeu, se conhece o Deus a qual ele serve, para, porque sua queda já começou e não vai terminar. Ainda foi avisado. Mas tem um ditado que diz que se o conselho fosse bom, não se dava. Né? Ele não ouve a mulher, ou seja, eu que sou mau, Arão não ouviu a mulher. E nesse meio tempo aí, a rainha está em jejum, está em oração. E ela vai, Deus coloca no coração dela, acredito que foi Deus que colocou no coração dela. Uma sabedoria a ela. Como é que eu vou na presença do rei? O que eu vou fazer? Vou marcar um jantar, alguma coisa assim. Mas para isso eu tenho que ir lá falar com ele. Como é que eu vou fazer? Que Papai do Céu deu uma estratégia para ela. Ela vai, se arruma, no final ali dos 3 dias de jejum, de oração, ela se arruma, se enfeita. E a Bíblia diz que ela vai para o jardim do palácio, ao qual dava a porta, aonde que estava sentado o rei Assuero. E o Assuero olha e vê a Esther. E quando ele olha, enxerga a Esther, o coração dele se alegra e manda chamar ela. E ela vai, talvez temendo, mas com a fé em Deus, ela vai. E quando chega ali, o rei abaixa o cetro dela e pergunta a ela: fala, Esther, o que tu quer? E eu começo a ver o livramento do Senhor sobre a vida de Esther naquele momento. Porque ela estava no propósito, ela estava no jejum e oração. A Bíblia vai dizer: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Mas ao Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito, para te livrar. Foi isso que aconteceu com Esther. Quando ela entrou na presença do Senhor, no jejum e na oração, aí Deus mandou: agora vai, minha filha, que eu já liberei o anjo está indo na tua frente. Já aumentei a graça sobre a tua vida. Quando ele olhar para você, o coração dele vai abalar, ele vai sentir saudade, você vai te mandar chamar. E ela vai ter com o rei. E ela ali muito inteligente: vou fazer um banquete. Aí eu falo o que eu quero. A Bíblia vai dizer que ela vai no primeiro dia, faz o banquete, e ela manda: chama a Amã também para vir. Prepara uma mesa perante seus inimigos. Meu Deus! Deus é maravilhoso. Prepara o banquete, deixa pronto. Mas não vai dar tempo nem dele se alimentar. Não vai dar tempo. Tem coisas que é só para você, tem coisas que o Papai do Céu te dá, mas faz você também compartilhar com aquela pessoa que não queria a sua vitória, só para provar, viu, a vitória que eu dei a ela. Não tem nem como falar que não é porque você participou. E ela prepara o banquete no primeiro dia. E ele fala: pede, Esther, tu quer o meu reinado? Eu te dou, metade do meu reino é seu, fala. E ela fala: vem amanhã, aí eu pedirei. E ela ora e prepara o banquete. E quando chega no segundo dia, ele faz o banquete. E ela ali vai e fala com o rei: fala, Esther, o que tu quer? Fala com as minhas palavras. Quero clemência.
no joelho, no jejum, na oração, que você vê recompensa. Também não é você desejando o mal, que Mardoqueu não desejou. Eu quero que a mãe morra na forca. Não. Ele só orou. Não precisa você dizer para Deus o que você quer que faça. Sabe por que eu aprendi? Às vezes o mal que a pessoa faz comigo e eu falo assim, Senhor, vai lá, toca. Bota no leito, Senhor. E talvez aquela pessoa tenha um coração tão duro, tão ruim, que se for pro leito, talvez a pessoa nem tanto faz, tanto fez. Mas sabe como o Senhor trata essa pessoa? Quando toca lá com amor, a flechinha do amor. Que a pessoa se envergonha, a pessoa olha e fala assim, como que eu pude fazer tal maldade com ela, com ele? Toda vez que eu passo, me dá um bom dia tão gostoso. Toda vez que eu passo, estende a mão, abençoa meu dia. Quando eu precisei, não teve hora certa, ele vem cá e se dispôs a me ajudar. Como que eu pude pensar tão mal? Como eu pude chegar lá no trabalho, fazer fofoca, pedir a cabeça dele? Se quando eu precisei, ele foi lá e me ajudou. É com a mão do amor que às vezes Deus toca uma pessoa. E às vezes ele te quer, Senhor, quebra a perna. Senhor, faz isso, faz aquilo. Você diz, não. Quem sabe da medida sou eu. Deixa lá, que no tempo certo eu trato. Deixa que eu cuido. E a Bíblia vai dizer que com a própria forca que a mãe fez, o rei pega e fala, agora leva ele e enforca ele com a própria forca qual ele fez para Mardoqueu. Ou seja, o Senhor deu livramento. Glória a Deus. O Salmo vai dizer que o Senhor livra do laço do passarinho. Deus, ele livrou Amã do laço da forca naquele dia. E Salmo vai dizer também que o sol não molestará, não queimará. Ou seja, não chegou nem no meio-dia e o Senhor deu o livramento a Esther, o Senhor deu o livramento a Mardoqueu. E através disso tudo veio o tema: a fé gera milagre. Se Esther não tivesse se posicionado como serva do Senhor, nada havia acontecido. Se Mardoqueu não tivesse se posicionado em clamar ao Senhor, o livramento não tinha chegado. Se você não se posicionar, se eu não me posicionar na presença do Senhor, o livramento não chega à minha casa, não chega na minha rua, não chega à minha igreja. É necessário um posicionamento. E esse tema de hoje é um despertamento para mim e para você. Tem que se posicionar na presença do Senhor. Tem homem e mulheres de Deus nesse lugar. É um despertamento para mim e para você. Despertamento tão real, não, que a gente vai orando, vai pro Senhor, fala comigo. E o Senhor falou tanto na palavra comigo. Deixa eu contar uma coisa rapidamente. Quando as irmãs me fez esse convite para estar ministrando, eu carinhosamente aceitei. Falei, tá, mas tremendo. Eu estou sendo muito honrada hoje, não tem noção. É o primeiro congresso de muitos. Em nome de Jesus, vou continuar fazendo a vontade do Senhor, ministrando por aí afora. Que é promessa de Deus na minha vida. E eu fui honrada, eu falei, Senhor, eu vou aceitar. Me ajuda, Senhor, me ajuda. E depois que eu aceitei esse convite, irmão, olha, mas foi um ataque que eu sofri de lá pra cá, uns 3 meses. Pensa num ataque assim que me atingiu mentalmente, emocionalmente, e já estava tocando no meu espiritual. Porque a irmã falou assim, irmã, antes de fazer o convite, uma das 2 irmãs que falaram comigo, e falou assim, olha, Deus manda dizer que tem promessa na tua vida. Eu falei, eu sei. E ela falou assim, olha, Deus vai te colocar em coisas grandes, espiritualmente. Depois vai vir outras coisas, mas espiritualmente. E eu falei, amém, irmão, glória a Deus. Então grande seria isso que já está acontecendo na minha vida. Costumo ministrar em cultos, né, em campanha, mas congresso, esse é o meu primeiro de muitos. Eu estou muito feliz com o Senhor. Sabe por que nesse meio tempo aqui, irmão, eu fiquei como uma Esther dispersa. Esther ficou entretida com a grandeza, a plenitude do palácio, ela é a rainha. Mas eu fiquei dispersa, irmão, nos problemas.
estava me dominando, a minha mente, o meu emocional. A ponto de eu olhar para mim mesmo e olhar para trás. Eu sei que isso aqui é um pezinho da depressão que está chegando. Já passei por isso. Mas deixa, depois eu vejo o que acontece. Deixa, não quero saber de mais. Deixa o quietinho no meu canto. E esse quietinho no meu canto, irmão, já não estava mais saindo dentro do meu quarto. Esse quietinho no meu canto, eu já não estava orando mais. Nesse quietinho no meu canto, eu já não estava mais pegando a palavra. Nesse quietinho no meu canto, eu não estava jejuando mais. Foi necessário que o Senhor falasse comigo dentro da minha casa, primeiramente. Na minha pia. E eu conversando com o Senhor, eu estava amargurada, triste. E eu falei, Senhor, não quero continuar dessa forma. Senhor, me ajuda, Senhor. Me tira do buraco ao qual eu me meti. Porque tem coisas que a gente que se mete. Tem coisas que a gente que faz da gente mesmo. Eu falei, Senhor, me ajuda. Agora eu não consigo mais sair. Eu não vejo mais visão como sair. Me ajuda, me socorre. E o Senhor falou comigo, sabe, através de quê? Da palavra do Senhor que fala em Lucas. Esqueci agora o capítulo, mas é o livro de Lucas que fala sobre a crucificação de Jesus. Do lado tem um bandido, Jesus no meio, e do outro lado, o outro bandido. E um dos bandidos ali, né? Ele olha e começa a zombar de Jesus, mandando Jesus descer daquela cruz. Salva-se mesmo, tá zombando, blasfemando. E o outro olha e fala, repreende o outro e fala: olha, a gente mereceu estar aqui, fizemos merecer, mas esse nem mal nenhum cometeu estar aqui. E ele olha para o Senhor e fala: mestre, lembra de mim quando entrar no seu reino? E Jesus falou com ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe o que eu entendi Deus falando comigo? Foi a última conversa que Jesus teve com o homem. Foi a última conversa que o homem teve com Jesus antes dele morrer. E a conversa daquele homem não foi pedindo: Deus, tira daqui, eu vou ser bonzinho, eu vou voltar para a sociedade, não vou roubar, não vou maltratar mais ninguém, me tira daqui. Não, ele não olhou nada aqui terrestre, ele olhou para o céu, ele desejou o céu e pediu: Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. E Jesus: olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o Senhor falou ardentemente no meu coração. Foi a última conversa. Qual tem sido a sua última conversa? O que tu tem conversado comigo? E eu olhei para o céu e falei: Senhor, me perdoa, Pai. Porque da minha boca, a minha conversa contigo só está sendo reclamar, Senhor. Só murmurar, Senhor. Reclamar disso, reclamar daquilo. E eu esquecendo, Senhor, das coisas que o Senhor tem feito e já fez sobre a minha vida. Às vezes a gente quer ver o mar se abrir. Coisas grandes. E Deus está mandando as coisas pequenininhas. Não tem faltado o maná, não tem faltado a comida dentro da tua casa. Não tem faltado o livramento. E você quer ver um livramento grande. E não precisa ver livramento grande. Você deve, dorme. E o Senhor está guardando a tua casa. Porque Ele é o guarda-fiel que não dorme. Alguém passou, entrou pelo teu quintal e você nem viu. Mas não mexeu na tua porta, não abriu tua porta. Você está seguro. Você foi para o trabalho, voltou e você nem viu o acidente a qual o Senhor tinha te livrado. E você quer ver coisas grandes. E nisso a gente começa a reclamar. E eu falei: Senhor, me perdoa, Pai. Tem sido reclamona demais, com coisas tão bobas, tão fúteis. A qual se o Senhor chegar agora a me chamar para fora e tomar sua igreja, vai ficar tudo por aí, Senhor. Senhor, me perdoa, porque agora eu só desejo o céu. Se fizerem, fez. Se não fizerem, também vai ficar por aí, tudo por aí. Senhor, que eu perca tudo, Senhor. Mas eu não perco a tua presença nunca mais, Senhor. Eu não quero perder nunca mais uma ligação contigo, Senhor. Isso foi numa terça-feira. Quando foi no domingo, no dia 14, no mês passado, o Papai do Céu teve misericórdia de mim. Antes de eu sair de casa, me arrumei para ir para a igreja, como se fosse. Eu peguei a bolsa e saí do meu quarto. E aquela voz ardeu dentro de mim: fala comigo. Eu falei: a coisa da minha cabeça. Vou voltar para o quarto de novo. Fingi que eu estava mexendo alguma coisa, tornei a sair. E quando eu saí, aquela voz falou novamente: fala comigo. E eu larguei a bolsa e falei: peraí, eu preciso fazer algo. Eu comecei: Senhor, me cura hoje. Eu não quero, Senhor, sair de casa, ser desse jeito e voltar da mesma forma. Senhor, tomo hoje uma posição diante de Ti, Senhor. Eu vou orar, vou jejuar, Senhor, porque eu preciso, eu dependo de
acredito eu que talvez hoje eu não estaria aqui. Mas estamos aqui hoje para a honra e glória do nome do Senhor. Que viemos fazer como Mardoqueu fez, posicionamento. Que viemos fazer hoje como a rainha Esther fez, posicionamento. Jejum e oração. Louvor é bom. Chama a presença de Deus, chama. Mas o que liberta é isso aqui, ó, é a palavra do Senhor. O que chama a atenção do Senhor é a tua oração, é o teu clamor dentro da tua casa, dentro da igreja. O que chama a atenção do Senhor, move a atenção do Senhor quando você abre mão de tudo para se dedicar a fazer as coisas do Senhor, para fazer jejum e oração, matar a tua carne, matar a tua vontade, o teu desejo. Buscar primeiro o reino do céu e a sua justiça, e demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje a igreja leva a minha palavra, falando mais uma vez que venhamos eu e você buscar primeiro o reino de Deus. Santificação, ninguém verá em Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Que venhamos guardar essa palavra. Que venhamos não ficar prometendo, mas que venhamos fazer. Porque a vinda do Senhor está perto, está próximo, está pertinho. E às vezes a gente fica se prendendo em coroa, em coisas não vãs. E a Bíblia diz: o seu coração está onde? Onde está o teu tesouro? É onde está o seu coração. É onde que está o meu e o teu coração. Será que é nas coisas do céu? Será que é nas coisas do Senhor? Ou a gente tem deixado se levar para as coisas banais, coisas boas, e tem tirado nossa atenção do Senhor? Mas que nessa noite venhamos a